E chegamos a um dos primeiros momentos super sangrentos da Era de Ouro em Berserk, em mais um episódio lindíssimo, dessa vez episódio 4 do Memorial Edition, aqui comentado com vocês. Ainda não assiste Berserk? Pois aproveite essa oportunidade. Filmes que foram feitos em 2012 e 2013 estão sendo readaptados, ou melhor, cortados e um pouco ajustados com cenas extras, especialmente a partir do próximo episódio. E é uma excelente chance para todo mundo conhecer essa história que é maravilhosa. E também porque, para quem tava com dúvida me perguntando, finalmente começaram a lançar dublagem oficial deste anime. Ou seja, os episódios começarão a sair dublados, o que é melhor ainda para muita gente começar a assistir. Vejam, confiram e divulguem também. Teoricamente, daqui a mais ou menos uns 2 meses, algo vai acontecer. Pessoas esperançosas ou trouxas como eu esperamos que tenha anúncio de anime novo. Então, com a esperança na mão, já vai se preparando, assistindo e comentando aqui toda semana junto comigo. E só o recado para você fã de Berserk, lembrando que temos estampa exclusiva de Berserk neste site aqui embaixo, a minha lojinha com loja.com.br/Gabi-Xavier. É camiseta, manga comprida, vários modelos dessa estampa lindíssima e em breve estampa nova de Berserk. Então já vai garantindo esta sua enquanto ela ainda está online e se prepara para a próxima estampa que vai ser maravilhosa. E se você comprar qualquer estampa da minha loja, que tem várias outras de mangás e animes, me marca, principalmente na própria foto, que aí eu vou lá e curto e compartilho também. Oi, eu sou a Gabi Xavier e o episódio 4 desta Memorial Edition de Berserk trouxe o começo do segundo filme adaptado em 2012, desde que o Guts, no episódio passado, na noite que a gente viu ele escutando, o Griffith comentando com a Charlotte que para ele um amigo de verdade tem o próprio sonho, então ele acha que o amigo é aquele que tem a própria ambição. Isso faria com que as pessoas que lutam por ele no bando, incluindo o Guts, pelo sonho dele, do líder, não o sonho deles mesmos, não fossem amigos, e isso pegou fundo no Guts. Não só pelo fato de não existir uma amizade que talvez ele acreditasse que estava surgindo ou já existia há algum tempo, mas porque desde então ele começou a questionar o quanto ele só balança a espada pra lá e pra cá, que é algo que a própria Casca já acusou e já agrediu ele usando essas palavras. A espada como símbolo, como metáfora, a luta é tudo que ele tem desde criança, só o que ele sabe fazer, mas para além disso, um significado de vida ele não tem. E o começo do episódio é exatamente isso. Porém, ele no meio de mais uma batalha contra o exército, ou parte do exército da nação de Tudor, no momento em que o rei de Midland e o seu pessoal ali estão articulando e falando sobre a guerra, especialmente após a morte do Julius, que aconteceu no episódio passado. Este momento do filme, ele compacta o que seriam mais ou menos 7 capítulos, e nisso claramente sim houveram muitos cortes, especialmente ali na parte do que acontece dentro da caverna com Casca e Guts. Para contextualizar, essa parte política de Midland não é muito explorada nesses filmes. Como o filme sempre funcionou bem, na minha opinião, são excelentes adaptações, 3, uma trilogia que compacta a grande parte essencial, mas não tem muito causa e efeito, consequência prática ou imediata da morte do Julius. Tem um choque, né, dele ter morrido, a Charlotte recebendo a notícia, o Griffith ficando feliz, mas o que aconteceu ali na corte foi que uma dependência maior do bando do Falcão se intensificou, porque o Julius tinha a sua própria fatia ali do exército muito importante para Midland, ainda que o bando do Falcão estivesse destacando muito mais. Se você corta este general, se você corta essa fatia importante, Midland fica ainda mais refém deste grupo novo do bando do Falcão e das ações desse grupo, que são mercenários. Fora isso, existem pessoas que articularam junto com o Julius para a tentativa de assassinato do Griffith lá com a flecha envenenada e, portanto, conseguiam fazer esse vínculo de que provavelmente a pessoa que assassinou o Julius, ainda que não pudessem provar, estava vinculada ao próprio bando do Falcão. Então tem um clima de suspeita, existe a figura da rainha que foi completamente cortada dessa adaptação, que era próxima ao Julius, inclusive romanticamente, que não apoiava a aproximação da Charlotte com o próprio Griffith e também que tinha todas as ressalvas, preconceitos e articulações contra este líder do bando do Falcão. E o destaque do episódio é sem dúvidas a Casca e o Guts. Tem uma ceninha que acontece no começo do mangá, dessa parte, que o Judô, que ele sempre foi muito próximo e atencioso com a Casca, ele é alguém que percebe antes da batalha iniciar que ela tá diferente, é porque ela tá menstruada. Então é um período que o corpo da mulher, assim, falando com propriedade, fica mais frágil, você sente dores, você fica mais imune a qualquer coisa. A questão da febre talvez fosse pela união de fatores, de estar numa situação de batalha, de golpes, de estresse, não é que a menstruação traz febre, mas ela com certeza não estava
atingindo seu potencial, coisa que o Guts notou ainda que não entendesse o que estava acontecendo. Nisso, ela acaba sendo alvo exatamente do líder dos inimigos, que ainda começou a confrontá-la por ela ser reconhecidamente uma mulher no meio daquele bando de vários homens, uma mulher na guerra. E tudo bem que ela estava nerfada, porque a Casca é sensacional com espada, ela é ótima na guerra e ela construiu essas habilidades, como a gente viu, sem vir de um ambiente em que isso era um treinamento, ela realmente se forjou na dificuldade e ela só não conseguia revidar, ela só estava ali abatida e provavelmente seria morta se não fosse a atitude ali de salvamento do Guts, porque ela estava nesse período de menstruação e por orgulho, por não aceitar, por não querer ser mulher e se provar mais frágil em qualquer momento ou incapaz de estar em campo de batalha, ela não falou pra ninguém. Poderia ter caído do penhasco, poderia ter sido golpeada, o cara ali fica falando quanto mulheres deveriam apenas servir homens, não no campo de batalha, que se ela aceitar se unir aos Tudor, ela pode ser uma prostituta deles, não batalhar ao lado, então aquilo foi ferindo o orgulho, só que ela não conseguia revidar. Ela seria, como eu disse, derrubada ou golpeada ou as duas coisas se não fosse o Guts surgindo na frente dela. E o Guts, a salvando repetidas vezes, vai mexendo no seu ego e nesse episódio, apesar dos cortes, tem a explicação do porquê a Casca tinha tantas ressalvas desde o início, ou uma raiva, ou uma inveja, na verdade, do Guts. E era exatamente por causa da atenção que o Griffiths sempre deu pro Guts, em detrimento de todos os outros. O Guts consegue protegê-la, ele consegue inclusive golpear o inimigo que, nossa, fala técnica de milênios da família, e aí é derrubado de qualquer forma, porém, o Guts ele tá muito preocupado com a Casca, fala, você tá esquisita, você não tá normal, e quando ela acaba perdendo a consciência e desmaiando e quase caindo do penhasco, ele acaba ficando vulnerável porque vai segurar ela para ela não cair. Isso era o mais importante e ela não recobrava os sentidos. O cara aproveitou essa brecha, ainda no chão, com a galera comemorando, inclusive ao redor, como o Guts era incrível, maravilhoso, mas ninguém foi capaz de impedir a flechada que pegou o braço ali do Guts e os dois, Casca e ele, caíram do penhasco lá do rio. Cair no rio fez com que eles não morressem, salvou a vida de ambos, porém foi uma situação muito difícil. O rio carregou eles abaixo, então o Guts ainda teve dificuldade de nadar segurando uma pessoa desacordada, vestindo a armadura e ele mesmo nadando com uma armadura pesadíssima, o que é algo que eu acho muito legal, porque a ficção, geralmente, séries e filmes ignoram esse detalhe, e você nadar com uma armadura pesada, medieval, isso deve ser um absurdo, sabe? O seu corpo afunda, como se você tivesse com vários pedaços de âncora, uma âncora viva afundando, e ele ainda estava carregando outra desacordada que era a Casca, mas ele consegue chegar em certo ponto do rio à margem, puxar a Casca ainda desacordada, e aí sim ele repara que ela tá com febre e acha um abrigo. Esse abrigo é simplesmente para eles se esconderem, para ele conseguir tratar a Casca, tirar da chuva, tirar de um ambiente ali perigoso, e também porque, claro, eles poderiam não só ser resgatados pelos amigos, mas procurados pelos inimigos. O que ele faz é um paralelo, e claramente ele inclusive verbaliza isso, semelhante ao que a Casca fez por obrigação quando o Guts acabou entrando forçadamente no bando do Falcão. Ele tira as roupas molhadas da Casca pra aquecê-la, e inclusive tem uma cena que eu acho muito bonita, que ele mesmo tira as próprias roupas molhadas e ele a abraça, sem nenhuma conotação sexual, sem nenhuma vontade, desejo, objetivo por trás daquilo, ele simplesmente utiliza o calor do próprio corpo para esquentar o corpo dela, porque apesar da febre, ela não poderia ficar na friagem ou com coisas molhadas ou pegando vento. Então essa proteção, ele aninhando ela na sua frente e ainda assim segurando a espada numa posição de protejo, mas estou de guarda, nunca largando a minha espada, que também é um símbolo de proteção e segurança dele mesmo, basicamente um cão de guarda. Ele protege, mas ele também tá pronto para contra-atacar se algo acontecesse. E ele fica nessa vigília. Depois a gente vê que ele deixou ela deitada, coberta por várias folhas, também utilizando a própria roupa para torcer e molhar a testa dela, para baixar a febre. Ele tava cuidando. E quando a Casca acorda, ela acorda revoltada, num misto ali de talvez estar sem roupa e de novo dele estar salvando ela, a pior pessoa possível que poderia estar fazendo isso. E o Guts fica revoltado, não entende porque levou um soco na cara, a Casca jogando coisas contra ele. Aí ele
começa a atacar, inclusive, de novo, a posição dela como mulher no meio daquela batalha, que mulheres são descontroladas. O Guts viu que ela estava menstruada quando tirou a roupa, então entendeu, ser mulher é meio difícil, então mulheres não deveriam participar dessa dinâmica de guerra porque são mais vulneráveis, o que a Casca já provou que não é verdade. É claro que talvez nesse período, se fosse possível, ela deveria ficar fora ou se colocar fora de batalha, mas isso pega numa ferida profunda da Casca, que esse episódio mostra, que não é só referente a esse cara que acabou de falar atrocidades pra ela porque ela era mulher, mas desde o início da sua vida. A Casca, ela começa a chorar e ela perde os sentidos. No mangá, na verdade, o Guts começa a segurar ela, que tava lá com raiva, se debatendo, mas no fim dá no mesmo. Ela meio que perde um pouco da força, do vigor. Eles voltam pra caverna, a Casca veste aquela blusa que é do Guts, e ela começa a desabafar. O desabafo dela no mangá é algo que é muito precioso, e aí sim tem o maior corte substancial de diálogos nessa adaptação do filme, porque ela fala não só sobre esse passado dela que a gente viu em sonhos, aí ela diz para o Guts, inclusive, e ela conta pro Guts, não é só ela sonhando, mas também ela fala da sua relação com o Griffith a partir disso, a partir deste resgate, ou melhor, dessa chance que ele deu para ela começar a viver de outra forma e se proteger. A história da Casca que aparece no flashback, mais contextualizada melhor para vocês, é que ela morava num povoado muito pobre, pequeno, e que era frequentemente atacado. A família dela, ela era a única mulher de vários irmãos, e numa sorte muito grande, nenhum deles tinham morrido, mas a dificuldade era gigante. E ela, como mulher, ela rendia menos no campo, portanto ela trazia menos comida. Digamos que num pensamento prático, naquela situação pobre, miséria completa, ela era mais descartável. E aí que quando surge um aristocrata naquela vila, faz a proposta de comprar a menina, os pais aceitam. O que naquele momento da sua vida, em que ela simplesmente aceitava e seguia, ela acaba aceitando, nem nutre uma raiva naquele instante, e ela vai embora. O aristocrata para a carroça e o que ele queria desde o início era abusar da menina, que tinha 12 anos, se eu não me engano. A Casca, ela é jogada no chão e ele começa ali a tentar abusar dela, ou seja, a posição dela de mulher fez com que ela não fosse tão útil ou vista como tão útil na família. Ela foi vendida, posteriormente tentaram abusar, e aí que chega o Griffith, muito novo, alguém que não era um nobre, ele era um plebeu num bando do Falcão muito menor. Eles eram considerados ladrões que iam roubando e lutando aqui e ali para tentar crescer ainda o que viria a ser hoje o que a gente vê do bando do Falcão, e ele simplesmente dá um golpe afastando esse cara, esse abusador aristocrata, mas ele joga a espada pra menina Casca e fala, se você quiser viver, pegue a espada. Ele não vai e mata o cara, ele coloca uma situação em que a Casca precisa se defender, e ela nem sabe direito o que ela fez. Ela pegou a espada e em seguida o aristocrata tava com ela atravessada aqui no ventre. Ela não sabe se ele caiu na espada, se ela o feriu, mas foi a primeira pessoa que ela matou. E ela acabou nem ficando triste com isso, porque em seguida ela viu aquilo como uma chance de sobreviver de outra maneira, de ser diferente. Ela que aceitava tudo que acontecia na sua vida, a partir dali começou a mudar. Ela pede pro Griffith para ela seguir com o bando dele, com a galera dele, até a gente vê que o judô já tá ali, o que me parece o Corcus também, que diz inclusive não tem espaço para mulher, e ela é avisada que ela pode morrer, que é difícil, mas ela diz que ela vai se esforçar, que ela vai aprender a lutar com espada, e ela se esforça para ser melhor a cada dia, a tal ponto que ela vira uma das líderes ali do bando do Falcão, com uma habilidade que, em importância, pelo menos sempre foi entendido que ela estava logo abaixo do Griffith, talvez antes do Guts chegar, que aí ficou uma coisa mais equiparada, mas ela nunca teve a importância que o Guts teve quando chegou no bando, ou pelo menos que o Griffith expressou que ele teve. Ele jamais, como ela disse nesse episódio, e no mangá também, virou pra alguém como ele virou pro Guts e falou, eu quero você. E o cara, o Griffith, que é sempre muito frio, muito articulado e meticuloso pra fazer o seu sonho acontecer, por causa do Guts, ele sai de si, ele tem emoções fortes, ele é impulsivo como ele fez indo pra cima do Zod, podendo botar tudo em risco, o bando, o seu sonho, qualquer coisa, só pra tentar salvar o Guts. E se não fosse a presença daquele ovo do rei que o Zod viu,
todo mundo teria morrido, provavelmente. Então, isso tudo, essa forma do Guts receber atenção sem fazer nada, ou pelo menos sem se esforçar como ela esforça, fazendo coisas impulsivas em batalha, colocando todos os seus colegas e o sonho do Griffith em risco, isso pra ela é inaceitável, e por isso ela tinha inveja e raiva. E aí no mangá tem outros contextos, em que ela explica a relação do Griffith com o seu próprio sonho, que ele vê num campo ali de treinamento um garoto que se uniu, pequenininho, novinho, que se uniu ao bando do Falcão há 6 meses, há pouco tempo, morto. E não é que ele sente culpa do garoto ter se unido ao seu sonho e ter morrido. O garoto carregava um bonequinho de cavaleiro, então, como o próprio Griffith fala, ele provavelmente admirava, queria ser um cavaleiro. Aí ele pensa, será que ele morreu perto ou completando um sonho seu? Será que ele morreu por causa do meu sonho? Mas ele não sente culpa por isso. O raciocínio dele e o que a Casca traz ao mostrar que ele também se sacrificava e que este momento deste garoto, em que ele viu que as pessoas morriam pelo seu sonho, foi uma mudança, uma virada muito grande no comportamento daquele que ela enxergava basicamente como um messias. Ela deixa isso bem claro na fala dela. Não é só um amor, é uma admiração, é uma coisa quase divina mesmo. Ali, neste momento, ele virou e ela viu ele começar a se sacrificar para evitar que as pessoas morressem pelo seu sonho. Não porque ele sentisse culpa, e ele deixa isso claro várias vezes, mas porque para cada um que morre, ele precisa fazer valer a pena. E se, por exemplo, ele sacrificando o próprio corpo para um nobre, ele consegue poupar várias vidas de uma batalha, então isso vale a pena também. Ele vai se sacrificar, se machucar e também machucar e levar muitas pessoas à morte para cumprir o sonho dele. Ele faria qualquer coisa. E essa construção do que é a importância do sonho dele para o Griffith, essa importância do que ele faz e o que ele sacrifica a si mesmo, o quanto ele sacrifica por isso que ele quer, isso tudo é muito importante. Por isso que esse diálogo e a Casca mostrando que é ciente, tem ciência desse sonho, da importância e de tudo que ela tem de gratidão pelo Griffith, isso eu acho muito ruim ter saído, embora como adaptação de filme, mais uma vez eu compreendo os cortes que foram feitos. E aí depois a gente vê que a galera dos Tudor estavam atrás da Casca e do Guts. Lá em cima, quando os dois caíram, parte do exército de Midland fala pro Griffith que eles eram descartáveis, se eles caíram, eles nem eram tão bons assim, se forem tão bons, eles vão sobreviver. Você não tem que destacar ninguém pra ir atrás dos dois, isso é desperdício, o que o Griffith naturalmente não concorda. No mangá, quem vai atrás deles é um grupo liderado pelo Judô, ele não está presente, no anime e no filme eles colocaram o Griffith presente nessa hora para resgatá-los, só que o grupo dos Tudor acha os dois antes, e o Guts começa a lutar ferozmente. A Casca ainda está abalada, ela consegue ajudar, mas o Guts, ele faz de tudo para protegê-la, e já que ela disse que o sonho dela é ser a espada do Griffith, que ela vê que o Guts é, ele fala, volta pro que importa pra você. A Casca pergunta pro Guts qual é o seu sonho, pelo que você luta, e ele não responde, ele diz, depois eu te respondo o que você queria saber. Agora, volta, a espada não tem que voltar pra sua bainha, pro seu dono, então viva e volte pra ele. E aí ela foge, promete trazer ajuda, e essa parte do mangá, que só começou a batalha, é muita carnificina. O líder ali dos Tudor, ele luta com uma Morningstar, eu acho que é massa que chama em português, estou aqui, podem me corrigir nos comentários, mas é bem mais brutal, crânio quebrando, Guts puxando gente, ele ainda tá ferido com a flechada que ele levou por causa dela, e ele ainda está se colocando, expondo demais pra defendê-la, coisa que a Casca naturalmente ali percebe, é uma dinâmica no relacionamento deles que não tinha acontecido até então, é uma forma dela enxergar o Guts, começar a enxergá-lo diferente pela primeira vez, e ela consegue escapar até certo ponto, ele continua lutando, essa sequência de luta vai começar, são muitas pessoas a mais. O Guts, ele tem uma mão ali flechada, que até fala, agora você não vai conseguir mais manejar essa espada pesadíssima. Aí que ele diz, agora vai ficar interessante tudo. E a luta em si dele ali ainda vai acontecer porque ele tá sozinho. A Casca, ela acaba sendo perseguida, ela quase mais uma vez é abusada. Não fosse ela lembrar da frase do Guts dizendo pra ela voltar pro Griffith e ao mesmo tempo ela lembrando do momento em que entrou para o grupo do Bando do Falcão, aí ela consegue escapar a tempo de ver o seu resgate chegando, porque, como eu disse, no mangá era só o judô, aqui no filme teve essa pequena alteração. O próximo episódio promete continuar nessa luta mega sangrenta, agressiva, perigosa e maravilhosa do Guts, com um bando de gente, muitas mais pessoas do que ele, e também, é claro, a teórica cena extra, que eu acho que já deve entrar no episódio que vem,
da Fogueira dos Sonhos. Espero vocês nas semanas que vem pra gente conversar todos os episódios de Berserk Memorial Edition, pra gente ver quais cenas extras ou repensar esses acontecimentos de um arco tão importante, emblemático e ponto de virada fundamental para essa história. E continuo comentando também todos os capítulos novos de mangá que estão saindo, e quando tivermos anúncio secreto da contagem regressiva do site, eu venho e falo com vocês, feliz ou decepcionada, não importa, mas eu venho conversar com vocês também. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Muito obrigada a você que chegou até o final desse, e a gente se vê por aí. Tchau!